E para começar, você precisa entender um pouquinho sobre o ozônio, porque ele que é o grande astro do show. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E o ozônio, gente, não é algo necessariamente novo. O ozônio já faz parte da nossa vida, né? Então, por exemplo, a camada de ozônio da Terra, ela nos protege dos raios ultravioletas do Sol. Se não fosse por ela, a gente já tinha morrido queimado, né? Sem exagero. Além disso, o ozônio ele é formado por algo essencial para a nossa sobrevivência, que é o quê? O oxigênio. Então, o ozônio ele é formado a partir de duas moléculas e um átomo de oxigênio ou três átomos de oxigênio, que quando eles recebem uma descarga elétrica, forma uma nova molécula, forma o O3, que é o ozônio. E olha só que interessante, né? É por isso que quando chove, fica aquele cheirinho de chuva, sabe? A gente até já sabe quando vai chover, fala assim, nossa, que cheirinho de chuva. Sabe o que que é esse cheirinho de chuva? É o ozônio, porque devido a alguns raios, né, essas descargas elétricas, elas formam ozônio e aí a gente começa a sentir o cheirinho de chuva. Por isso o tratamento com ozônio, ele é tão seguro e o efeito colateral dele é praticamente zero. Gente, ninguém tem alergia ao ozônio. Ninguém pode falar que tem alergia ao ozônio. Sabe por quê? Porque o ozônio ele é produzido do nosso organismo em pequenas quantidades, mas ele é produzido pelo nosso organismo. Então, esse foi um dos fatores que fez o Ministério da Saúde liberar o tratamento de ozonoterapia no Brasil desde 2018. Está também autorizado pelo nosso Conselho de Fisioterapia, independente da especialidade. Qualquer fisioterapeuta, independente da especialidade, pode atuar com ozonoterapia e aplicar todas as vias de administração. Só que para isso, o fisioterapeuta precisa ser capacitado, tá? É isso mesmo, ó, sexta-noite buscando conhecimento é só para os fortes e comprometidos. Gente, verdade, ó, estou orgulhosa de todos vocês que estão aqui assistindo a live, viu? Vocês estão realmente comprometidos. E eu estou muito comprometida com vocês em ajudar vocês, tá bom? E falando em capacitação, vamos lá. Eu quero te convidar então para participar do meu workshop Ozonioterapia na Fisioterapia, que vai ser um evento online e gratuito que vai começar na segunda-feira, dia 20 de março. Então lá eu vou abrir todos os detalhes do meu método exclusivo, capaz de fazer você eliminar as dores do seu paciente, logo nas primeiras sessões, utilizando a ozonoterapia. Então, independente da sua área de atuação e do seu tempo de formado. Vai ter muito conteúdo prático, baseado nos mais recentes estudos científicos, para você se sentir confiante e seguro nos seus atendimentos. O link para se inscrever está aqui embaixo da descrição do vídeo. Podem entrar lá que está aqui, tá? Mas depois, se alguém não conseguir achar, eu mando o link aqui no chat para vocês também. Fiquem tranquilos. Então, e aproveitem enquanto as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Porque depois nós vamos encerrar. Então, a aula de hoje serve como aquecimento para você já ir pegando gostinho do que você vai aprender lá no workshop, tá? Na segunda-feira, começa segunda-feira. Então, se preparem. Então, dito isso, vamos começar a nossa aula, então, entendendo um pouco a ação do ozônio no nosso corpo. É isso que interessa, né, galera? Então, vamos lá, vamos começar. O ozônio, gente, ele é um poderoso antioxidante, que ele vai combater o estresse oxidativo do nosso corpo. Então, o estresse oxidativo, ele acontece quando a gente tem um desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, tá? Então, quando a gente tem excesso de radicais livres no nosso corpo. O que, que são os radicais livres? São moléculas altamente reativas que podem danificar as nossas células. Beleza, Thalita, mas de onde vêm esses radicais livres? De várias formas.
da nossa alimentação inadequada, do estresse. Então, você aí que está estressado, né? Tá liberando aí cortisol, tá tendo excesso de radicais livres no corpo. Por isso que o estresse também leva as pessoas a desenvolverem doenças. Por quê? Porque nós temos excesso de radicais livres e o corpo não dá conta de resolver. A poluição do ar, o sedentarismo, as reações químicas que acontecem no nosso corpo a todo momento, o nosso corpo está sofrendo reações químicas. Então, a todo tempo, o nosso corpo está liberando radicais livres, tá? Então, quando o nosso organismo ele tem excesso de radicais livres, o corpo, gente, não consegue dar conta de combater isso sozinho. É aí que entra o ozônio, para equilibrar o nosso organismo, tá? E assim, ó, nós sabemos que tudo em excesso faz mal. Tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos também faz mal. Nós temos sempre que ter equilíbrio em tudo na vida. Então, é a partir disso, né, a partir desse excesso de radicais livres, que as doenças e as patologias são geradas. É aí que o paciente começa a desenvolver todas as doenças que ele tem. Nós precisamos de radicais livres, sim. Eles são importantes para nós, mas não em excesso. Toda doença é causada por um estresse oxidativo. Não existe doença sem estresse oxidativo. Porque toda doença é gerada por um aumento ali de radicais livres. Então, nós temos esse estresse oxidativo no nosso organismo. E aí, doses de ozônio, por menor que sejam, elas vão causar o aumento das espécies reativas de oxigênio, que são os ROS que nós chamamos. E dissolvidos no sangue, eles vão estimular a produção de enzimas que catalisam a oxidação aeróbica de carboidratos, de lipídios, de proteínas, com formação de substrato energético ATP. Então, quando eu falo da importância da suplementação, olha lá, por que a gente precisa de carboidratos, de lipídios, de proteínas? Porque ocorre esse processo de oxidação, tá? E aí, nesse processo, tem a formação de ATP. E dentro desse processo de glicólise, né, que é uma das etapas da respiração celular, nós temos o que nós chamamos, nós temos a produção do que nós chamamos de uma coenzima chamada NADH e NADH2, que elas restauram os componentes que foram oxidados e elas produzem energia também para as nossas células, tá? E a partir daqui começa a acontecer uma cascata de coisas boas no nosso paciente. Então, por exemplo, mais energia, quando a gente faz ozônio, a gente dá mais energia, a gente produz mais ATP para o nosso corpo, para as nossas células. Então, mais energia e disposição para o atleta que precisa, né, melhorar a performance no jogo, no treino, não sei, né? Então, assim, é perfeito, a ozonioterapia é perfeito para atleta, por isso que é muito utilizado. Então, quem trabalha com atleta aí, vocês vão ver os resultados. É maravilhoso. Esse aumento de energia celular também ajuda o quê? As mitocôndrias a desempenharem o papel delas, produzindo mais ATP. E aí também o ozônio, ele vai acelerar o metabolismo. E isso é perfeito, por exemplo, para diabéticos. Por quê? Vai acelerar o metabolismo e gastar aquela glicose que está em excesso no sangue. Então, é uma grande oportunidade para você, fisioterapeuta, também tratar pacientes diabéticos. Porque na fisioterapia convencional, a gente não trata essa disfunção metabólica do paciente diabético. Vocês já viram fisioterapeuta indicar suplementação, fazer orientação alimentar do paciente? Eu nunca vi, né? Então, assim, essa é uma oportunidade, você vai poder tratar pacientes com diabetes. Não só no tratamento de feridas, você vai conseguir equilibrar o metabolismo dele. Então, é muito raro
Hoje, a gente vê um fisioterapeuta tratando um paciente com diabetes, mas com ozonoterapia você consegue fazer isso. Então, pensa comigo, ó. Quando você está com alguma doença, quando a gente está doente, é normal a gente se sentir cansado, fadigado, sem energia para nada, não é assim? O marido vem aqui, ó, falar um monte, encher o saco, e fala assim: ah, tá bom. A gente não tem força nem para brigar com o marido, com a mulher, né? Por quê? Porque a gente tá cansado, tá fadigado, a gente sente mal, o corpo fica cansado. E a mesma coisa acontece com as nossas células. Então, quando a energia celular ela está baixa, ela fica cansada e sem condições de combater a dor e a inflamação do paciente. Porque diminui o metabolismo dessa célula. E ela prefere evitar a fadiga, né? Como diz lá no Chaves. Então, assim, nosso metabolismo fica mais lento, as células ficam preguiçosas. Por isso que a resposta, quando a gente tem um tratamento fisioterápico convencional, então essas, às vezes, as manipulações que nós fazemos, os equipamentos que nós usamos, né? Nem sempre são eficazes como a gente gostaria. Por quê? Por que esse resultado é demorado? Porque se a célula está sem energia para reagir, ela não vai conseguir te dar uma resposta rápida nesse estímulo que você está dando para ela. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, a melhor técnica do mundo. Lembra que eu falei ontem, quem estava na aula ontem, eu falei sobre limpar a água, porque a gente trata muito peixe, esquece de limpar a água do aquário. Então, os nossos resultados são demorados. Mas o problema, fisioterapeuta, não está em você. Não é esse o problema, não é você o problema, porque você é ruim, porque você. Não. O problema está no organismo do nosso paciente, que o organismo dele está desequilibrado. As células estão sem energia. Então, por isso que essas células, elas vão demorar para te entregar uma resposta. Não tem energia, ela não quer falar com você, ela não quer, tá? Infelizmente, a fisioterapia tradicional não chega nessa profundidade de tratamento como a ozonoterapia. Porque, como eu já falei, a gente trata a água do aquário também. Não adianta só tratar o peixe. E outro benefício que o ozônio proporciona também é o que? Controlar o pH, evitando que ele fique ácido. Então, o pH ácido é um organismo, é um sangue com baixo nível de oxigênio. E isso é a porta de entrada para diversas doenças. Gente, baixa de oxigênio, olha só, todas as doenças são geradas por uma hipóxia. Todas as disfunções relacionadas à estética, por exemplo, todas as doenças da estética acontecem por uma hipóxia. Então, por que o ozônio é tão eficiente na estética? Porque oferta oxigênio, porque tudo tem hipóxia. Então, quando a gente tem essas doenças que nós desenvolvemos, são causadas por uma alteração de pH. E quando nós temos uma alteração de pH, nós temos uma baixa de oxigênio no nosso corpo. Nós temos uma hipóxia. Então, por exemplo, um pH desregulado gera quase todas as patologias, né? Então, as doenças reumáticas, as doenças metabólicas. pH alterado, com certeza, vai desenvolver doenças metabólicas. As artrites, as artroses, a osteoporose é uma doença, a osteoporose é uma doença metabólica. Então, sabe por que acontece? Porque quando a gente tem um pH ácido no nosso sangue, o corpo ele vai tentar alcalinizar esse sangue, ele vai tentar fazer sozinho. Então, o sangue ele começa a absorver esses nutrientes para tentar alcalinizar. E aí você pega um paciente que ele tem baixa de minerais no organismo, certo? E aí o corpo, como você não está dando para ele suplemento, como ele não está tendo da alimentação esses minerais,
O corpo precisa. E aí o corpo vai tirar de onde? De onde tem. E não interessa de onde tem, ele precisa. Aí ele vai tirar da onde? Dos ossos. Aí gera o quê? A osteoporose do meu paciente. Então, por que também que eu falo da ozonoterapia da suplementação? Porque quando a gente fornece a suplementação, nós estamos favorecendo, além de ajudar nessa questão do ozônio, que eu já falei, nós já falamos que o ozônio precisa de cofatores, vitaminas, minerais, mitocôndrias, para também regular o nosso pH sanguíneo. É um processo todo. Então, o nosso paciente ele precisa ser suplementado, ele precisa ter uma alimentação saudável. E eu nunca vi fisioterapeutas indicando suplementação para o paciente. Vocês já viram? Eu nunca vi o fisioterapeuta convencional indicar a suplementação. Isso é extremamente importante. E aí, quando a gente tem também um pH ácido, nós temos o quê? Processos inflamatórios acontecendo no nosso organismo. E aí começa aquela cascata. Muitas doenças são geradas por um processo inflamatório crônico. Eu já falei, por exemplo, que o câncer ele é gerado por um processo inflamatório crônico. As doenças genéticas, não é só porque você tem um gene lá a desenvolver uma doença, tem propensão a desenvolver uma doença, porque minha mãe, a minha família toda tem, sei lá, diabetes, tem colesterol alto, tem, não sei. Não é só porque você tem um gene que você vai ter a doença. Nós não somos reféns das nossas hereditariedades. O que faz esse gene que tem em você se expressar? Um processo inflamatório crônico. Estão entendendo a situação, a cascata da coisa? Então, outra possibilidade também de tratamento que você tem com ozonoterapia é para o emagrecimento. Porque o ozônio, ele vai acelerar o metabolismo, então a pessoa vai queimar essa gordura e vai eliminar os radicais livres que se acumulam na gordura. Quem assistiu a aula ontem, então quem não está aqui agora e não assistiu a aula de ontem, volta lá e assiste, porque eu falei desse processo do emagrecimento ontem, tá? Então, mesmo que você não seja um profissional que atue, né, na área da estética, eu não atuo na área da estética, mas mesmo assim, você pode sim ajudar o seu paciente de alguma forma. Se ele quer emagrecer, você vai ser colaboração para ele também. Por isso que eu falo da importância de fazer parcerias multidisciplinares. É muito bacana. Então, imagina um paciente, né, obeso, se queixando de dores no joelho, no tornozelo, nas costas, que é normal acontecer. Além de você ser capaz de aliviar as dores que ele está sentindo de forma rápida e duradoura, você também pode auxiliar ele no processo de emagrecimento. É claro que isso não substitui o trabalho da nutricionista, de uma alimentação saudável, de exercícios físicos. O paciente precisa disso. A ozonoterapia ela é complementar, juntamente com todos esses fatores. Nós já falamos dos pilares da ozonoterapia, que é alimentação, suplementação, aplicação do ozônio, qualidade de vida, né? Então, precisa sim, o emagrecimento tem que ter o trabalho, acompanhamento do nutricionista, atividade física. Mas com a ozonoterapia, você não fica de mãos atadas. Porque obesidade é uma doença inflamatória. Nós temos acúmulo de radicais livres lá na gordura. Então, quando a gente faz ozonioterapia nesse paciente e a gente consegue reduzir o processo inflamatório no organismo dele, ele vai responder muito melhor à dieta, à suplementação. É por isso que existem aqueles pacientes que falam assim: ah, faço dieta, eu corro, eu malho todo dia, faço tudo. E eu não emagreço. Ah, eu tomo até um remedinho aí para emagrecer. Mas o remedinho é uma porcaria, não funciona. Não é que o remédio é uma porcaria ou que a dieta é porcaria, não é isso.
É porque ele tem um processo inflamatório. Então, enquanto a gente não limpar a água desse paciente, ele não vai conseguir emagrecer da forma que ele quer. Então, a gente consegue associar a ozonoterapia junto com nutricionistas, com esteticistas, e aí ele vai responder melhor ao tratamento estético, à alimentação, à suplementação. Então, é a ferramenta perfeita para associar aí os tratamentos e ajudar mais o seu paciente. Quanto mais a gente puder associar para ajudar o paciente, melhor. Esses foram apenas alguns exemplos que eu trouxe assim fora da nossa área de atuação, porque eu quero que você enxergue o leque de oportunidades de tratamento que o ozônio pode oferecer. Porque isso está ligado diretamente ao fato de que qualquer problema no nosso corpo acontece por uma cascata de eventos. E a dor que o seu paciente está sentindo é apenas um sintoma, é apenas um efeito. Então, por exemplo, quando você atende um paciente com bursite, ele está o quê? Com uma inflamação lá no ombro, lá na bursa. Está acontecendo um estresse oxidativo no organismo dele, porque é uma inflamação. Inflamação aumenta radicais livres, gera estresse oxidativo. Então não adianta mais você continuar tratando o seu paciente em pedaços, olhando apenas para o ombrinho dele lá, que é o que muita gente tem feito. Isso é coisa de fisioterapeuta acomodado, que não quer se aperfeiçoar para melhorar os resultados dos tratamentos, que vai continuar escutando do paciente, melhorou na hora, mas depois voltou. Ou que a fisioterapia, o resultado é muito demorado, não funciona, é chato fazer isso. Físio só faz massagem, choquinho. Vai continuar brigando por preço. Inclusive, vai continuar vendo até mesmo alguém da própria família sofrendo, com dores há anos, vivendo sem qualidade de vida, e não vai conseguir tratar, porque escolheu ficar ali, naquela fisioterapia convencional. E eu sei que se você está aqui agora, eu acredito que você não é um desses. Cara, você está aqui comigo numa sexta-feira, só para os fortes mesmo. Então, você é uma pessoa comprometida. Você está aqui porque você quer aprender, você quer melhorar os seus tratamentos, levar qualidade de vida para o seu paciente. Você quer se atualizar, quer ajudar seus pacientes, seus familiares, e até mesmo você mesmo pode se ajudar. Você que tem aí alguma dor, também quer se livrar das suas dores, né? E ter qualidade de vida. É muito comum nós, fisioterapeutas, sentirmos dores no corpo por conta, né, de uma rotina exaustiva de atendimento. No começo da minha carreira, eu também passei por isso. E principalmente pelo fato de eu ser celíaca, as minhas articulações doíam muito. Mas depois que eu conheci a ozonoterapia, foi assim que eu comecei o meu processo com a ozonoterapia. Eu comecei a aplicar em mim mesma e hoje eu não tenho dores, não tenho dor nenhuma. E eu sei como a gente sofre, né, com dores. Eu fazia atendimento a domicílio, eu pegava paciente no colo, tinha que tirar o paciente da maca, colocar sentado na cadeira, o paciente não andava, o paciente não ajudava. É extremamente desgastante, nós temos muitas dores. Às vezes, fazer um atendimento a domicílio, você fica todo desajeitado ali na cama do paciente, a cama é baixa. Eu saí arregaçada da sessão, travada, né? Não é assim? É assim que às vezes acontece com vocês? Quem atende a domicílio sabe. Mesmo que a gente tente adotar as melhores posturas e é desgastante, nós temos muitas dores. E eu sei disso. Então, você consegue se ajudar. Você consegue se aplicar ozônio. Eu consigo aplicar ozônio em mim mesma. Às vezes eu posto aí nos meus stories. Eu faço tratamento com ozonoterapia toda semana. Eu posto para vocês verem nos stories. Eu uso suplementação. Ó, minha suplementação aqui, ó. Olha aqui, ó. Estão vendo? Ó,
Quanta coisa, ó, que eu tomo de suplementação. Eu faço ozônio, sabe por quê? Não adianta a gente querer cuidar do paciente se a gente não cuidar de nós mesmos. Você tem que se cuidar primeiro, porque você doente não consegue ajudar ninguém. Concordam? Então, você precisa se cuidar. E a gente consegue. Muitos protocolos da ozonoterapia a gente consegue aplicar. Eu faço ozonoterapia toda semana. Então, isso é mais um motivo, então, para você se inscrever no meu workshop Ozonoterapia na Fisioterapia, que começa dia 20. Eu estou relembrando aqui para quem ainda não se inscreveu. Além de aprender o meu método exclusivo para tratar o paciente com segurança, eliminando as dores logo nas primeiras sessões, você também vai poder utilizar em você mesmo, tá? E é maravilhoso, maravilhoso. E o link para quem quiser se inscrever está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para o pessoal que está aqui no Instagram, tá no link da bio. Beleza? Então, além de tudo que eu venho falando até agora, o ozônio também é um poderoso anti-inflamatório e analgésico. Então, ele combate inflamação e alivia dores. Ó, imediatamente. Ou seja, é um poderoso aliado no tratamento de dores crônicas, degenerativas, lesões agudas, para tudo. Dores de cabeça, dor na lombar, que é o que a gente mais tem de reclamação, né? Pacientes com dores lombares, dores osteoarticulares, artroses, lombalgias, hérnias de disco, fibromialgia, bursites, tendinites, enfim, né? A gente consegue tratar diversas disfunções, artrite reumatoide, osteoartrite. Então, nesses casos, por exemplo, o efeito anti-inflamatório e analgésico, eles acontecem por diferentes mecanismos. Engasguei aqui, desculpa. O primeiro, né, o anti-inflamatório, acontece através da inibição da produção de substâncias pró-inflamatórias, das prostaglandinas e seus derivados, tá bom? E o ozônio também, ele vai o quê? Ativar a produção de enzimas antioxidantes que vão reduzir, né, esses radicais livres e, consequentemente, vão reduzir a inflamação. E aí, quando nós temos uma redução da inflamação, nós também temos diminuição da dor. Mas o ozônio também, ele tem uma cascata que age lá na dor, que eu vou explicar para vocês. Então, o ozônio melhora a oxigenação dos tecidos, melhorando a circulação sanguínea e, consequentemente, vai diminuir a dor e a inflamação. Além disso, ele pode ativar vias de sinalização da endorfina, que são a endorfina é um analgésico natural do nosso corpo, o que vai também ajudar a reduzir a dor. Silene está perguntando, ó, eu vou responder as perguntas no final da aula, tá? Mas só respondendo você, Silene, sim, nós temos protocolos para doenças autoimunes com ozonioterapia. E aí pode ser, a principal via é a aplicação retal, insuflação retal, mas nós podemos também associar com outras vias, tá? Então, beleza. Então, percebam que o ozônio, ele atua nos processos químicos do nosso corpo. E é justamente por isso que ele é capaz de tratar mais de 200 patologias. Porque todas elas são geradas, né, elas desenvolvem aí processos químicos, elas são geradas por disfunções aí nesses processos químicos, tá? E eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre todas as patologias, mas eu acredito que deu para ficar bem claro como que o ozônio é uma grande oportunidade para você, fisioterapeuta, incluir nos seus atendimentos, associar com o que você já faz, com as suas técnicas, com os seus equipamentos, para entregar melhores resultados para o seu paciente. Na aula de ontem nós falamos muito sobre isso. E amanhã eu vou falar mais ainda, tá? Amanhã tem live, gente.
Amanhã é sábado, mas eu vou estar aqui às 10 horas da manhã, comprometida com vocês, para passar mais conteúdos. Porque eu estou vendo que vocês estão muito comprometidos aqui comigo. Então, se você gostou dessa aula, se essa aula abriu sua mente, se você entendeu melhor como é que funciona aí o ozônio, né? Então, deixe seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Se você ainda não se inscreveu lá para o workshop, aproveite agora, tá? Porque depois vamos encerrar as inscrições. E agora, então, eu vou responder as perguntas de vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu começar com o pessoal aqui do YouTube. Vamos ver aqui. Cristiane trabalha com paciente oncológico. Cristiane, protocolo para pacientes oncológicos envolve muita coisa e nós temos um protocolo muito especial para pacientes, tá? Oncológicos. Deixa eu ver. Já me inscrevi, parabéns para quem já se inscreveu. Os melhores tratamentos. Ozonoterapia é uma técnica comprovada cientificamente? Sim, Érica, sim. Já é liberada pelo CREFITO, pelo COFITO, tá? Nós, fisioterapeutas, nós podemos utilizar todas as formas de aplicação de ozônio, mas precisamos ser capacitados para isso, tá bom? Quando você diz suplementação, seria soroterapia? Não. Rosilene, não. Nós podemos também associar a suplementação na soroterapia, mas eu estou falando disso aqui, ó. Ó, é isso aqui, ó. Suplementação mesmo. Suplementação aqui, gente, ó, o pessoal do Instagram. É isso aqui, suplementação. Ó, é muita coisa. Suplementação pesada, tá? Aí, dependendo da patologia, nós vamos criar protocolos específicos, né? Para cada patologia vai ter suplementação diferente, tá? Vamos ver aqui. Rosilene. A Rosilene tá me acompanhando, hein, Rosilene? Que legal te ver aqui todos os dias. Você tá firme aqui, mulher. Tô gostando de ver. Ontem teve aula gravada, sim, Silene. Tá no YouTube e tá no Instagram também, tá? Procura lá no meu Instagram desde quarta-feira. Nós começamos as lives, né, de aquecimento na quarta-feira. Então, todas as lives estão no YouTube e estão lá no Instagram também. Quais os pré-requisitos para se aprender a técnica? Érica, você precisa ter formação na área da saúde, ou fisioterapeuta, enfermeira, biomédica, veterinários, tá? Tem que ver se o seu conselho, eu não sei o que você faz, mas se o seu conselho aprova a utilização da ozonoterapia, tá? Mas você precisa ser formado. Érica, é invasivo, tá? Tem técnicas que são mais invasivas, outras nem tanto, são mais locais, né? Tem insuflação auricular, que não é invasiva. Então, nós temos de tudo, as invasivas e as não invasivas. É o meu caso, eu tenho vitiligo por estresse depois de atuar durante a pandemia do Covid, dores no quadril e lombar, preciso me cuidar. Kátia, nós temos excelentes resultados com ozonioterapia para vitiligo, tá? Porque, na verdade, o vitiligo, a pessoa ela começa a ter uma produção exacerbada ali de citocinas, né, de linfócitos T, que começam a atacar as células da pele. Então, a pessoa desenvolve o vitiligo. Então, no nosso protocolo de doenças autoimunes, nós temos uma dose, uma concentração específica para tratar essas doenças autoimunes, porque quando nós temos
essas concentrações que eu estou te falando, nós conseguimos fazer com que o nosso corpo não produza linfócitos T, e sim os linfócitos B. Então, todas as doenças autoimunes, elas são tratadas, tá? Com uma concentração adequada, que vai fazer com que o nosso corpo não produza citocinas e nem linfócitos T, porque são eles que atacam as nossas próprias células de defesa. Então, é excelente o protocolo para vitiligo.
Sim, ó, Vera, ozonoterapia é bom para queda de cabelo e para rosácea no rosto. Sim, para queda de cabelo, por que que existe a queda de cabelo? A queda de cabelo está associada com vários fatores, tá? Ou pode ser falta de nutrientes, falta de vitaminas. E toda, lembra que eu falei nessa aula que toda disfunção na área da estética é gerada por uma hipóxia? Por isso que tratamento capilar, eles fazem injeção de vasodilatadores. Por quê? Vasodilatadores, porque existe uma hipóxia, tá? Então, sim, é bem bacana. Quem mais aqui? De perguntas é isso, vamos ver. Posso associar com terapia neural e onda de choque? Pode, Marcos. Pode sim. É bem bacana também essa associação. Amanhã, na live, nós vamos falar como que nós vamos poder associar os nossos tratamentos fisioterápicos, né, com ozonoterapia, mas você pode, é excelente. Então, assim, a gente só precisa entender a fisiologia do ozônio e a fisiologia dos nossos equipamentos, para saber qual é o melhor momento de utilizar um, utilizar o outro, tá? Para poder melhorar aí o resultado do paciente. Às vezes vai ter equipamento que a gente não vai poder associar, tem outros que agregam muito, tá bom? E é isso. Então, já respondi as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula também. Quem gostou, deixe um like. Ó, eu vou colocar aqui no chat, tá? Pessoal aqui do YouTube. Quem tá no Instagram, o link para se inscrever, que não se inscreveu ainda, tá no link da bio. E aqui, ó, o pessoal do Instagram, eu vou mandar aqui para vocês, ó, o link de inscrição. Vê se foi aí. Vânia, então existe um raciocínio? Sim, Vânia, nós precisamos desenvolver um raciocínio clínico. Por isso que eu falo que o ozônio, nós trabalhamos na fisiologia da coisa. Então, nós precisamos ter esse raciocínio clínico, né, do que está causando, do que está por trás da doença do nosso paciente, para a gente poder indicar a melhor dose, a melhor via de administração. Nós temos que entender a patologia dele, tá? Então, existe sim um raciocínio clínico. Físio Marcos, o que você acha do aparelho da Filoson? Marcos, é excelente. Filoson, Ozonibras, né? Que é um aparelho que eu indico muito também. Ozonibras é um aparelho de ótimo custo-benefício. A Filoson é um aparelho mais caro. Por quê? Porque os aparelhos da Filoson são automáticos. Então, tudo que é automático, né, sempre é mais caro. Porque existe também no Brasil aquela questão da lei da informática. Então, os aparelhos acabam tendo, né, um maior custo. Mas eu amo Filoson, eu tenho equipamento da Filoson, tá bom? O meu equipamento é da Filoson. Mas agora nós temos também outras marcas no mercado. Eu indico a Ozonibras, né, que é uma parceira também. Excelente produto e excelente custo-benefício. Então, para quem quiser iniciar com ozonoterapia. Quem mais? Adorei! Que bom, Rosilene. Gente, eu fico muito feliz mesmo de, em plena sexta-feira, vocês estarem aqui comigo, né? Me ajudando aqui a passar o meu conteúdo, a ajudar vocês com tantas informações. E eu quero lembrar que amanhã tem mais. Amanhã, às 10 da manhã, eu vou estar aqui no YouTube, aqui no Instagram, tá? E nós vamos falar mais um pouquinho. Vai ser a última live de aquecimento, porque na segunda-feira, ó, a gente começa. Começa com conteúdo, com ozonoterapia, tá bom? Já respondi essa.
Então, beleza, ó, ozônio ajuda os rins, já fiz uso do ozônio retal. Sim, Sérgio, ajuda muito. Fígado, rins, intestino. Tem problema de diabetes. Nossa, a ozonoterapia é excelente para diabetes, tá? Porque acelera o metabolismo, então a gente tem essa queima da glicose, tá? Existe todo um processo aí relacionado com diabetes. Excelente. Rosilene, você é maravilhosa. Ah, obrigada, gente. Fico feliz mesmo em poder ajudar todos vocês. Então, eu vou ficando por aqui e eu espero vocês amanhã, às 10 horas. Quero todo mundo aqui comigo, combinado? Um beijo, então, para vocês. Um beijo no Instagram. Obrigada, gente. Uma ótima noite, uma ótima sexta-feira, né? Para todos vocês. Tchau.